Naquela noite, quando levei a carteira que meu marido havia esquecido em casa para o aeroporto, pensei que estava apenas cumprindo meu dever como uma esposa atenciosa ao chegar ao terminal, exatamente à meia-noite. O motorista do aplicativo que eu havia pedido de repente travou todas as portas. Com a voz tensa, ele disse: "Não saia aqui. Por favor, confie em mim." Eu congelei e perguntei: "Por que, senhor?" Ele estava pálido de medo e apenas murmurou: "Você entenderá em 5 minutos." Permaneci em silêncio, tentando respirar fundo e obedecendo às suas palavras, nunca imaginando que, exatamente 5 minutos depois, 3 viaturas policiais nos cercariam completamente. Eu nunca teria pensado que aquela noite acabaria mudando toda a minha vida. Antes de começarmos com a história, vou pedir algo bem rápido. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Assim, podemos continuar crescendo e trazer histórias ainda mais intensas para você. O relógio de parede na sala marcava 00:15 da noite. Um silêncio frio, quase hostil, reinava na enorme casa. Zoraida acabara de arrumar a escrivaninha de seu marido, Durval, que havia sido deixada uma bagunça com os preparativos para uma suposta viagem de trabalho improvisada. Durval havia se despedido às pressas há apenas 1 hora, alegando que um problema urgente havia surgido com a abertura de uma nova filial da empresa no norte, e que ele tinha que pegar o primeiro voo de manhã cedo. Zoraida, uma esposa dedicada que raramente questionava algo, apenas o ajudou a preparar suas roupas e pertences sem fazer muitas perguntas, pois confiava nele cegamente. Durante 3 anos de casamento, Durval havia sido o marido perfeito para ela. Trabalhador, gentil e sempre doce em seu comportamento. Ele parecia alguém incapaz de machucá-la. Quando Zoraida estava prestes a apagar a luz do escritório, algo preto chamou sua atenção sob uma pilha de pastas no canto da escrivaninha. Ela sentiu seu coração disparar ao reconhecer o objeto. Era a carteira de couro de Durval. Ela a pegou imediatamente e verificou o conteúdo. Seu RG, seu cartão de crédito principal, seu cartão de débito e um grosso maço de notas estavam todos lá. Zoraida ficou nervosa instantaneamente. Como era possível que Durval tivesse partido para o aeroporto sem sua carteira, sem RG? Ele não conseguiria embarcar no avião. Sem cartões ou dinheiro, ele teria problemas durante a viagem. Imediatamente, imagens dele perdido no terminal, irritado ou até mesmo preso por causa dessa desatenção, começaram a martelar em sua mente. Zoraida correu para o quarto para pegar seu telefone e ligou para Durval várias vezes. O toque soou repetidamente, mas ninguém atendeu. Ela pensou que talvez ele estivesse no carro a caminho do aeroporto, que estivesse com o celular no silencioso, ou falando com alguém. Isso só aumentou sua ansiedade. Ela olhou para o relógio de parede novamente. Eram 00:20. O voo de Durval estava agendado para as 2:00 da manhã. Ainda havia tempo se ela saísse imediatamente. Eles moravam a cerca de 45 minutos do aeroporto. Se o trânsito estivesse livre, Zoraida não dirigia à noite porque sofria de ofuscamento pelos faróis dos carros que vinham na direção oposta, e além disso, o motorista da família havia ido para casa ao pôr do sol. Sem pensar 2 vezes, ela decidiu pedir uma corrida por aplicativo, com os dedos trêmulos. Ela abriu o aplicativo em seu celular. Tinha que levar aquela carteira a ele, a todo custo. Ela não queria que Durval tivesse problemas por algo que ela pudesse resolver. Após alguns minutos de busca, o aplicativo indicou que um motorista havia aceitado a corrida. O nome que apareceu na tela era Benedito. O carro era um sedã preto e estava muito perto do condomínio fechado deles. Ele chegaria em cerca de 5 minutos. Zoraida rapidamente colocou seu véu. Ela abotoou um casaco grosso para se proteger do ar gelado da noite e segurou a carteira de Durval com tanta força que parecia estar segurando sua própria vida. 5 minutos depois, um sedã preto parou em frente ao portão. Zoraida saiu, trancou o portão e desceu até a rua. Ela abriu a porta traseira do carro e se acomodou no banco. O ar-condicionado bateu em seu rosto com um frio artificial que contrastava com o silêncio da noite. No banco da frente, sentava um homem negro de meia-idade, com os cabelos já grisalhos nas têmporas. Ele olhou para Zoraida por apenas 1 segundo através do retrovisor. Tinha um olhar penetrante,
mas um rosto inexpressivo. Zoraida o cumprimentou educadamente. Ela se desculpou por pedir uma corrida tão tarde e explicou que precisava ir ao terminal de embarque doméstico do aeroporto. Benedito apenas acenou com a cabeça sem se virar e ligou o carro lentamente, deixando para trás a zona de casas de luxo. Um estranho silêncio reinava dentro do carro. O rádio não estava tocando. Não havia jazz suave, nem aquele pequeno esforço de conversa que muitos motoristas fazem para quebrar o gelo. Apenas o som do motor e o atrito dos pneus no asfalto podiam ser ouvidos. O sedã avançava pela rodovia quase vazia, enquanto as luzes da rua banhavam o interior do veículo em uma luz laranja tênue. Zoraida continuou olhando para a tela do telefone, esperando que Durval retornasse a ligação. Mas a tela permaneceu preta. Ela enviou uma mensagem rápida para avisá-lo que estava a caminho do aeroporto para levar sua carteira, mas a mensagem permaneceu como entregue, sem confirmação de leitura. Ela pensou que talvez a bateria dele tivesse acabado ou que a cobertura estivesse ruim na rota para o aeroporto. Tentou se acalmar, encostou as costas no banco e tentou regular a respiração. No entanto, havia algo no comportamento de Benedito que estava começando a deixá-la inquieta. Zoraida percebeu que o motorista estava olhando no retrovisor com muita frequência, verificando tanto seus movimentos quanto o que estava acontecendo atrás do carro. A cada poucos minutos, seus olhos encontravam os dela no reflexo. Essa insistência a deixou desconfortável. Ela ajustou o casaco, abraçou a bolsa onde havia guardado a carteira de Durval e sentiu uma pontada de medo. De repente, todas as notícias sobre crimes cometidos em carros de aplicativo que ela havia lido nas redes sociais vieram à sua mente. Ela era uma mulher sozinha no meio da noite, em um carro com um estranho em uma rodovia deserta. Ela tentou afastar esses pensamentos, repetia orações em silêncio e dizia a si mesma que, com certeza, Benedito era apenas um homem sério, quieto e cansado. Para se distrair, Zoraida virou-se para a janela. Os altos edifícios do centro da cidade sumiam atrás deles, substituídos pelas áreas abertas mais escuras, típicas da estrada que levava ao aeroporto. A velocidade do carro era constante, nem muito rápida nem muito lenta. Benedito dirigia com uma prudência quase exagerada, mudando de faixa repetidamente como se estivesse evitando outros veículos. Embora houvesse pouco trânsito, 1 hora depois, as luzes intensas do aeroporto começaram a brilhar à distância. Zoraida exalou, aliviada. Ela verificou o telefone. Era 1:00 em ponto. Ainda faltava 1 hora para o voo de Durval decolar. Ela estava convencida de que ele estaria na área de check-in, procurando nervosamente por sua carteira. Ela imaginou o rosto dele de alívio ao vê-la chegar com ela e sorriu, sentindo-se orgulhosa de ser uma esposa tão atenciosa. O carro entrou na zona do aeroporto. Benedito parecia estar indo em direção à área de desembarque usual, onde a iluminação era brilhante e sempre havia pessoas indo e vindo. No entanto, em vez de parar em frente ao saguão principal, ele continuou se movendo lentamente até o final da zona de desembarque de passageiros. Esse final estava quase na escuridão, com várias luzes de rua queimadas, e era muito mais solitário. Zoraida franziu a testa. Ela estava prestes a pedir ao motorista para parar na entrada central, mas suas palavras congelaram ao ver a expressão de Benedito no espelho. O rosto do homem estava tenso, suado de frio, como se estivesse prendendo a respiração. O carro parou ao lado de um grande pilar de concreto que separava a zona pública da área de estacionamento VIP. Não havia ninguém do lado de fora, nenhum carregador de malas, nenhum outro passageiro, nenhum segurança visível. Apenas a escuridão e o vento cortante da madrugada. Zoraida sentiu arrepios na pele. Seus instintos gritavam que algo não estava certo. Ela queria abrir a porta assim que o veículo parasse completamente para correr em direção ao interior iluminado do terminal e encontrar Durval. Ela colocou a mão na maçaneta e puxou. Mas a porta não cedeu. Tentou novamente com mais força. Nada. Tentou abrir o outro lado. O mesmo. As portas estavam travadas pelo controle central ao lado do banco do motorista. Um pânico escaldante invadiu seu peito. Ela começou a ofegar. Bateu na janela para chamar a atenção de quem passasse, mas o local permaneceu deserto. Entre soluços, ela gritou para Benedito, perguntando por que ele havia trancado as portas, exigindo que ele as abrisse imediatamente. Ele não se moveu.
Ele segurava o volante com tanta força que seus nós dos dedos haviam ficado brancos. Ele não se virou para olhá-la em nenhum momento. Seus olhos estavam fixos na calçada escura ao lado do carro, como se esperasse que algo terrível surgisse de lá. Zoraida desabou em súplicas. Ela lhe ofereceu dinheiro, joias, sua bolsa, a carteira de Durval, qualquer coisa, desde que ele a deixasse ir. Foi então que Benedito falou com uma voz profunda, muito séria e diferente do início. Você não vai sair daqui, Zoraida. Eu proíbo. Por favor, acredite em mim, disse ele, sem tirar os olhos do exterior. Essas palavras, em vez de acalmá-la, aterrorizaram-na ainda mais. Como ela poderia confiar em um homem que a mantinha trancada em um carro no meio da noite, em frente a um aeroporto quase deserto? Ela desabou, chorando inconsolavelmente, e perguntou entre soluços por que ele estava fazendo isso com ela. Benedito virou-se um pouco. Suas feições refletiam um pânico genuíno, mas uma determinação férrea brilhava em seus olhos. Ele a assegurou que em 5 minutos ela entenderia tudo, e que até então sua vida dependia de ela não desobedecer. O corpo de Zoraida começou a tremer incontrolavelmente. Ela se encolheu no banco de trás, abraçando a bolsa, incapaz de decidir se deveria continuar gritando ou ficar parada para não provocar algo pior. Os segundos se transformaram em eternidades. Zoraida fixou o olhar no relógio digital do painel, observando os minutos avançarem em câmera lenta. 1, 2, 3. O silêncio dentro do carro era sufocante, enquanto do lado de fora, a escuridão parecia esconder um predador à espreita. Benedito continuava observando os espelhos atentamente, como se estivesse monitorando um inimigo invisível. Quando o contador mudou para o 5º minuto, o mundo se despedaçou de uma vez. Pela frente e por trás, 3 viaturas policiais apareceram do nada com sirenes uivando e luzes azuis e vermelhas iluminando o canto esquecido do terminal. Eles cercaram o sedã e bloquearam qualquer saída. Zoraida soltou um grito abafado, convencida por um momento de que estavam vindo para prender o motorista. Ela sentiu um vislumbre de alívio. Ela pensou que a tinham resgatado de um sequestro. Vários policiais em coletes à prova de balas saíram dos carros armados com rifles. Eles se moveram com velocidade e precisão militar. Zoraida se abaixou, temendo que um tiroteio irrompesse. Ela ouviu ordens gritadas pelos alto-falantes, comandando alguém a descer e se render imediatamente. Ela fechou os olhos e cobriu os ouvidos, desejando que tudo acabasse logo. Mas, para sua surpresa, a polícia não mirou no sedã de Benedito. Eles passaram direto, contornaram o grande pilar de concreto ao lado do carro e se lançaram sobre uma silhueta que estava escondida na escuridão, exatamente no local onde a porta traseira estaria se Zoraida tivesse conseguido sair. Ela ousou levantar a cabeça um pouco. O oficial dominou um homem envolto em um casaco preto grosso com um boné puxado até as sobrancelhas. O indivíduo tentou resistir, mas a diferença numérica era esmagadora. Eles o jogaram no chão e torceram seus braços para trás, para algemá-lo. De um de seus bolsos caíram uma faca dobrável e um lenço, aparentemente encharcado em líquido. Um policial pegou o lenço com luvas e o colocou em um saco de evidências. Mesmo do carro, Zoraida percebeu um cheiro químico penetrante que fez os pelos da nuca se arrepiarem. Clorofórmio. Nesse momento, outro policial abriu a porta do motorista do sedã por fora e falou com Benedito pela janela em um tom respeitoso, como se já se conhecessem. Ele o informou que o alvo havia sido detido e que a situação estava sob controle. Benedito acenou com a cabeça, finalmente soltando um suspiro de alívio, e desativou a trava central. O clique da trava soou como música de libertação para Zoraida. Ainda tremendo, Zoraida perguntou o que estava acontecendo e por que haviam prendido aquele homem. Ela não entendia por que os policiais não estavam prendendo Benedito, nem por que o tratavam com cortesia. O motorista virou-se para ela calmamente pela primeira vez. Sua expressão havia mudado. Não era mais a de um estranho mal-humorado, mas de alguém que a olhava com carinho e respeito. Ele se apresentou novamente, mas desta vez não como um simples motorista de aplicativo. Ele disse que seu nome era Benedito e que ele havia sido o chefe de segurança pessoal de seu falecido pai, o senhor Laércio. Zoraida ficou de boca aberta. Ela se lembrava vagamente daquele nome de sua infância. O homem de confiança que havia se aposentado anos atrás. Benedito explicou que, antes de morrer,
seu pai havia secretamente pedido que ele continuasse a protegê-la de longe, porque ele sempre temera que alguém se aproximasse dela puramente por interesse financeiro. Naquela mesma noite, Benedito havia recebido informações de que um plano para sequestrá-la havia sido posto em prática. O homem que acabavam de prender era um assassino de aluguel contratado para sequestrá-la na porta do aeroporto. Assim que ela pisasse na calçada, ele a teria imobilizado com aquele lenço encharcado de clorofórmio e a forçado para outro veículo. Zoraida cobriu a boca para suprimir um grito. A ideia de que ela estivera a segundos de caminhar para a própria morte a deixou paralisada. Então, com a voz embargada, perguntou: quem poderia odiá-la o suficiente para fazer algo assim? Benedito não respondeu com palavras. Ele ergueu a mão e apontou para o segundo andar do prédio de embarque internacional, onde a fachada de vidro revelava claramente o interior iluminado. Zoraida seguiu a direção de seu dedo e viu uma figura muito familiar. Lá estava Durval, seu marido. Ele não tinha, porém, o rosto de um homem angustiado pelo desaparecimento de sua esposa, mas uma expressão marcada pela raiva e frustração. Ele jogou o telefone no chão violentamente. E não estava sozinho. Ao lado dele estava Kátia, a melhor amiga de Zoraida, sua companheira inseparável em compras e eventos sociais. Kátia usava um vestido vermelho chamativo e segurava ternamente o braço de Durval, tentando acalmá-lo. Aos pés deles, havia duas malas grandes. Malas de viagem, não de trabalho. Durval envolveu o braço na cintura de Kátia naturalmente, com uma intimidade que ele nunca teria tido com uma simples amiga. Ambos olharam para baixo, em direção à zona das viaturas, com uma mistura de ódio e desespero nos olhos, como se alguém tivesse arruinado um plano cuidadosamente elaborado. Naquele instante, o mundo de Zoraida desmoronou. As lágrimas começaram a rolar novamente, não mais de medo, mas de uma dor lancinante no fundo do peito. Ali, diante de seus olhos, refletia-se uma dupla traição. O homem que ela amava e a amiga em quem confiava haviam conspirado juntos para eliminá-la. A suposta viagem de negócios era uma mentira, e a carteira esquecida não havia sido um descuido, mas uma isca para forçar a sair de casa sozinha à meia-noite e levá-la exatamente para aquele local onde o assassino de aluguel estava esperando. Benedito a deixou chorar por um tempo em silêncio, até que seus soluços se transformassem em respirações ofegantes. Então ele ligou o carro novamente e se afastou do aeroporto, aquele palco onde uma parte de Zoraida havia morrido para sempre. Ao voltarem para a rodovia, Benedito pediu a ela para abrir a carteira de Durval novamente. Zoraida obedeceu com as mãos ainda tremendo. O RG e os cartões ainda estavam lá. Ao tirar o dinheiro, ela notou algo estranho entre as notas. Um papel dobrado com muito cuidado. Não era um simples recibo, mas uma passagem aérea só de ida para o exterior, em nome de Durval e Kátia. Atrás da passagem, outro papel era ainda mais perturbador, uma apólice de seguro de vida recente em nome de Zoraida, por um valor equivalente a centenas de milhares de reais, com Durval como único beneficiário. De repente, tudo se encaixou. Ele não precisava daquela carteira porque já carregava o passaporte, e as passagens que realmente importavam no bolso. Ele havia deixado a carteira de propósito para forçá-la a ir ao aeroporto. Se o sequestro desse certo, eles a assassinariam. Seu corpo desapareceria e Durval poderia denunciá-la como desaparecida para posteriormente receber o seguro e viver como um rei com Kátia em outro país. Zoraida apertou os documentos com raiva. Mas, ao lado do horror, algo novo começou a nascer dentro dela. O amor cego, que ela havia nutrido por Durval durante aqueles 3 anos, foi pulverizado em questão de segundos, dando lugar a uma fúria fria e cortante. Muito diferente do choro desesperado, ela se olhou no espelho do carro e mal reconheceu a mulher que via. Ela não era mais a esposa mansa e confiante daquela manhã. Benedito, percebendo aquela mudança em seus olhos através do espelho, entendeu que Zoraida estava pronta para ir de vítima a estrategista. Ele lhe disse que Durval não sabia que ela havia descoberto tudo. Do ponto de vista de seu marido, a única coisa que havia acontecido era que o sequestro havia falhado devido a uma operação policial imprevista. Essa ignorância de Durval era a maior vantagem de Zoraida. Ele ainda acreditava que ela era ingênua, alheia a qualquer suspeita. Benedito recomendou que ela voltasse para casa e fingisse que nada havia acontecido, que ela nunca havia ido ao aeroporto,
Eles precisavam de tempo para preparar uma resposta, proteger os bens de Zoraida e reunir provas. A velha versão dela, a mulher cega e complacente, foi enterrada naquela noite no estacionamento do aeroporto. Uma nova Zoraida surgiu, disposta a se vingar com paciência e precisão. O sedã preto de Benedito avançava lentamente, como se estivesse cruzando uma ponte entre dois mundos, o da ingenuidade e o da lucidez. Dentro do carro, o silêncio voltou, mas não era mais o desconforto de antes, mas uma calma densa carregada de dor e determinação. Zoraida continuou abraçando sua bolsa, como se fosse um colete salva-vidas no meio da tempestade, que havia devastado sua vida em menos de uma hora. Suas lágrimas haviam secado, deixando uma picada áspera em sua pele. Ela observava a rodovia iluminada por uma triste luz amarela. Enquanto sua mente repassava tudo o que havia visto e ouvido repetidamente, Benedito, com uma voz serena e paternal, considerou que era o momento de dar-lhe contexto. Ele confessou que estava observando os movimentos de Durval com preocupação há 6 meses. Através de antigos contatos na polícia e segurança privada, ele descobriu que um conhecido jovem empresário havia se endividado com jogos de azar online por uma quantia enorme, excedendo o R$ 200.000. Esse empresário era Durval. A princípio, Benedito não quis acreditar, mas as evidências se acumulavam. Havia relatos sobre a penhora de pequenas propriedades discretamente, sem notificar Zoraida. O comportamento de Durval havia se tornado mais hermético, mais nervoso. Zoraida se lembrava com um nó na garganta de todas as vezes que ele havia reclamado de projetos bloqueados ou clientes inadimplentes para justificar a necessidade de assinar documentos urgentes com ela e sacar dinheiro da conta. Conjunta, agora ela entendia que não era o negócio que estava devorando aquele dinheiro, mas o jogo. Ela se sentiu desajeitadamente culpada, como se tivesse falhado no legado de seu pai, que lhe havia deixado a empresa e as propriedades para cuidar. Ela havia permitido que um lobo em pele de cordeiro dormisse ao lado dela todas as noites, devorando seu futuro pouco a pouco. Benedito então pediu a ela para verificar a carteira novamente com mais atenção. Zoraida deslizou os dedos por um compartimento tão estreito que era quase imperceptível atrás dos porta-cartões. Lá ela encontrou um papel muito dobrado, uma procuração transferindo o título da casa principal, e um valioso imóvel no centro da cidade de seu nome para o de Durval. A assinatura que aparecia no rodapé era de Zoraida, ou pelo menos parecia. Ela soube, imediatamente, que nunca havia assinado aquele documento. Benedito explicou que Durval provavelmente falsificou sua assinatura ou deslizou aquele papel entre outros documentos quando ela estava cansada ou distraída. O plano era tão meticuloso que dava medo. Se o sequestro fosse bem-sucedido e Zoraida desaparecesse, Durval usaria essa procuração imediatamente antes que a notícia se tornasse pública e legalmente manteria tudo. Zoraida amassou o papel com raiva. Não restava um pingo de carinho em seu peito. Ela se lembrou do doce sorriso de Durval ao se despedir naquela noite, pensando que em algumas horas ela estaria morta. Ela jurou a si mesma que não se deixaria enganar assim novamente. Ela olhou para seu próprio reflexo na janela do carro e decidiu que a mulher fraca que havia sido até então terminava ali, em homenagem à memória de seu pai, e por respeito a si mesma, ela não permitiria que Durval e Kátia vencessem mais 1 centímetro sequer. Benedito, vendo aquela resolução, começou a delinear um plano. A primeira coisa era voltar para casa antes que Durval retornasse frustrado do aeroporto. A história oficial tinha que ser muito simples. Zoraida havia encontrado a carteira em casa em um local plausível, para que Durval acreditasse que ela não havia colocado o pé para fora. O caminho de volta pareceu mais curto do que o caminho de ida. As ruas de São Paulo estavam quase vazias às 2:00 da manhã. Um cenário perfeito para Zoraida organizar seus pensamentos. Ela enxugou os resquícios de lágrimas, arrumou seu véu no pequeno espelho e praticou um sorriso. A princípio, o gesto parecia duro e artificial, mas ao tentar repetidamente, ela conseguiu recuperar a expressão doce que Durval conhecia. Ela teria que se tornar a melhor atriz de sua própria vida, não em busca de um prêmio, mas para salvar seu destino. Ao chegar ao condomínio fechado, Benedito apagou as luzes do carro para não atrair a atenção do guarda ou dos vizinhos.
Ele a deixou alguns metros antes da porta para que o som do motor não entregasse nada. Antes que Zoraida saísse, Benedito entregou a ela um pequeno aparelho do tamanho de um botão. Era um microfone espião de alta tecnologia. Ele pediu a ela para escondê-lo em um lugar que Durval usava diariamente para conversar ou trabalhar, mas onde não seria fácil de detectar. Zoraida o apertou na mão com determinação. Ela saiu do carro e deslizou até a porta de sua própria casa, como se fosse uma intrusa em território inimigo. Abriu a fechadura com extremo cuidado para que não rangeasse. O interior estava escuro e silencioso, impregnado com o cheiro de lavanda que em outras noites a confortara e agora parecia sufocante. Cada canto a lembrava de cenas de uma vida que acabara de provar ser uma mentira. O sofá onde assistiam filmes, a mesa onde tomavam café da manhã juntos, tudo de repente parecia um cenário de teatro. Ela trancou a porta novamente por dentro para que nada chamasse a atenção quando Durval voltasse. Sua primeira parada foi o banheiro. Ela lavou o rosto repetidamente com água fria, tentando apagar o rastro de lágrimas e pânico de suas feições. Olhou-se por muito tempo no espelho da pia. Ela continuava vendo a mesma mulher de sempre, mas com outra alma em seus olhos. Não havia mais ingenuidade, mas uma nova dureza lúcida. Ela sussurrou para si mesma que podia fazer isso, que não era uma vítima indefesa, mas a filha de um homem forte que nunca desistiu. Quando se sentiu serena o suficiente, ela começou a preparar o cenário. Zoraida levou a carteira de Durval para a sala e meditou sobre onde seria mais lógico encontrar L.A. Não deveria estar escondida em um lugar impossível, mas também não tão visível, a ponto de parecer colocada de propósito. Após alguns segundos de reflexão, ela decidiu deixá-la meio encaixada na fresta, entre a almofada do sofá e o apoio de braço. Exatamente como poderia ter caído do bolso de Durval quando ele se sentou pela última vez para calçar os sapatos. O local era perfeito. Então sentou-se naquele mesmo sofá, ligou a televisão com o volume muito baixo, deixou uma revista nas mãos e se acomodou como se estivesse lendo até adormecer. O relógio batia 3 horas quando ela ouviu o motor de um carro se aproximar e parar em frente à casa. Ela se forçou a fechar os olhos e a respirar lenta e regularmente. Imitando o sono, ouviu a chave girar bruscamente na fechadura e a porta se abrir. Durval entrou ofegante, com a gravata solta, o rosto suado e a expressão alterada. Não era, porém, o suor de alguém voltando exausto do trânsito, mas de alguém que viu um plano criminoso afundar diante de seus olhos. Ele chamou o nome de Zoraida em voz alta. Ela fingiu se assustar. Deixou a revista cair e se sentou com um bocejo exagerado, piscou várias vezes como se estivesse desorientada e perguntou o que ele estava fazendo ali, se não deveria estar no avião. A essa hora, sua atuação foi impecável. Durval ficou paralisado por um segundo, vendo-a tão calma no sofá. Então ele recuperou a compostura e começou a desdobrar suas mentiras habituais. Com uma voz triste, disse que quando estava na rodovia para o aeroporto, percebeu que havia perdido a carteira. Ele entrou em pânico. Explicou e decidiu voltar porque não podia voar sem RG. Acrescentou que houve um acidente de caminhão e o trânsito parou, justificando assim porque chegou tão tarde. Zoraida o ouviu com um rosto preocupado, assentindo, embora por dentro seu sangue fervesse. Ela sabia perfeitamente onde ele realmente estivera e com quem. Ela se levantou, pegou-o pelo braço com doçura e comentou que também havia ficado assustada porque não conseguira se comunicar com ele com muita naturalidade. Ela apontou para o sofá. Ela lhe disse que, ao acordar, havia notado algo duro na fresta do assento e que, ao olhar, havia visto a carteira espiando. Seguindo a direção que ela apontou com a mão, Durval viu a borda do couro saindo entre as almofadas. Suas feições mudaram imediatamente. Primeiro, um imenso alívio. Depois, perplexidade. Ele se jogou na carteira e verificou seu conteúdo rapidamente. Tudo estava lá. O que ele não sabia era que Zoraida já havia fotografado a passagem e a apólice no carro de Benedito para preservar as evidências. Durval a abraçou com entusiasmo, a cobriu de agradecimentos e a chamou de seu amuleto da sorte. Naquele abraço, Zoraida percebeu algo mais. Um perfume feminino que não era o dela, um cheiro suave e caro que ela reconheceu instantaneamente como sendo de Kátia. Seu estômago revirou, mas ela não se afastou.
Ela sussurrou para ele tomar um banho quente e descansar porque, sem dúvida, o engarrafamento teria sido exaustivo. Durval aceitou o conselho e subiu as escadas em direção ao quarto principal. Assim que ele desapareceu de sua vista, Zoraida se lembrou do pequeno microfone que ainda apertava na mão. Era o momento perfeito. Fingindo que ia preparar uma toalha limpa, ela subiu atrás dele, ouviu a água correndo no banheiro. Não havia tempo a perder. O terno de Durval estava jogado na cama. Mas Zoraida teve uma ideia mais prática. O terno podia mudar todos os dias. Eles precisavam de um objeto que o acompanhasse sempre. Seus olhos pararam na pasta de couro que ele adorava, um presente dela para seu aniversário que ele nunca deixava para trás. Ela abriu um pequeno bolso interno da pasta, normalmente destinado a moedas ou chaves, e colocou o microfone no canto mais profundo, pressionando-o com o dedo, para garantir que permanecesse bem fixo e escondido. Ela fechou o zíper assim que a porta do banheiro se abriu. Durval saiu apenas com uma toalha na cintura. Zoraida virou-se com um sorriso terno e entregou-lhe as roupas limpas que havia preparado. Prestativa como sempre, ele a beijou na testa sem imaginar que, a partir daquele momento, toda conversa importante que ele tivesse com aquela pasta por perto seria gravada. Naquela noite, eles dormiram na mesma cama, mas com suas almas em polos opostos. Durval caiu em um sono profundo, convencido de que seu plano falho havia passado sem deixar rastros, e talvez planejando uma nova estratégia com Kátia. Zoraida, por outro lado, permaneceu acordada. Olhando para o teto do quarto, ela usava fones de ouvido discretos conectados ao aplicativo do microfone espião em seu celular. Ela sabia que um homem como Durval não demoraria a entrar em contato com sua cúmplice. Pouco antes do amanhecer, ela fingiu se levantar para beber água e foi para a cozinha com o telefone na mão. No aplicativo, ela viu que o dispositivo estava ativo e captando o som dentro da pasta. Ela ouviu o barulho do tráfego e depois o toque de outra linha. Durval estava usando um celular pré-pago escondido na pasta para ligar para alguém. Assim que uma voz feminina atendeu do outro lado, Zoraida sentiu um calafrio. Era Kátia. A conversa que se seguiu foi tudo menos romântica. Não havia palavras doces, mas insultos, reprovações e pânico. Durval amaldiçoou a polícia e a operação que havia arruinado seu plano no aeroporto. Ele gritou que o prazo para pagar suas dívidas de jogo terminava no dia seguinte e que devia mais de R$200,000. Se ele não pagasse, os bandidos que trabalhavam para o agiota viriam à sua casa ou escritório, arruinando sua reputação e talvez o enviando para a cadeia. Kátia, tão nervosa quanto ele, mas mais calculista, o lembrou do plano alternativo, o antigo armazém herdado do pai de Zoraida, onde eles acreditavam que barras de ouro e escrituras de terrenos ainda não titulados eram guardadas. O problema era o mesmo de sempre. Apenas Zoraida sabia o código do cofre, que, segundo rumores, estava lá. Kátia insistiu que Durval deveria conseguir a combinação de qualquer maneira. Enganando, pressionando ou aproveitando alguma fraqueza, ele aceitou a ideia e disse que naquela mesma tarde iria para casa carregado de presentes para amolecer. Ouvir tudo aquilo foi o empurrão final que Zoraida precisava. Ela desligou e, sem perder tempo, ligou para Benedito. Meia hora depois, o sedã preto estava novamente em frente à sua porta. Zoraida entrou no carro com uma mochila em que carregava documentos importantes que havia tirado de um pequeno cofre em seu quarto. Estava pálida, mas seus olhos ardiam com uma mistura de dor e firmeza. Ela contou a Benedito cada detalhe da ligação. Ele ouviu em silêncio e então disse a ela que o primeiro passo era proteger seu dinheiro e bens antes que Durval fizesse qualquer movimento desesperado. Juntos, eles foram ao banco e ao advogado de confiança de seu pai. No banco, Zoraida transferiu a maior parte do dinheiro da conta conjunta para uma nova conta em seu nome e bloqueou os cartões adicionais que Durval usava, alegando que a carteira havia sido perdida e que ela precisava cancelá-los por segurança. No escritório do advogado, ela assinou um documento de proteção patrimonial que tornaria extremamente difícil qualquer tentativa de dispor de suas propriedades sem sua presença. Benedito permaneceu ao seu lado, agindo como um pai substituto, acompanhando-a em cada procedimento. Ao meio-dia, Zoraida se sentiu um pouco mais forte.
Ela havia acabado de fechar pelo menos uma das principais vias pelas quais Durval se sustentava financeiramente. Naquela mesma tarde, Durval cumpriu sua ameaça, chegou em casa cedo com um enorme buquê de rosas vermelhas e um pequeno pacote de farmácia. Zoraida o recebeu com um sorriso surpreendentemente convincente, parecendo lisonjeada pelo gesto. Ele entregou as flores, beijou-a na bochecha e deu-lhe o pacote, explicando que era um suplemento de vitaminas importadas, muito caro, que ele havia comprado só para ela porque a havia visto cansada e pálida ultimamente. Preocupo-me com a sua saúde, disse ele com sua melhor voz de marido atencioso. Zoraida segurou a garrafa nas mãos, sentindo um arrepio de alarme. Quando Durval foi ao banheiro para se refrescar, ela a abriu com cautela. O lacre parecia violado e mal colado. Ela esvaziou uma cápsula na palma da mão. Sua aparência não combinava com a de vitaminas comuns, e tinha um delicado pó branco na superfície. Durante o jantar, Durval insistiu várias vezes para que ela tomasse uma cápsula na frente dele. Ele a observava com uma intensidade assustadora, como se esperasse um efeito imediato. Zoraida, com astúcia, levantou-se da mesa, dizendo que iria pegar um copo d'água. Na cozinha, ela jogou a cápsula pelo ralo da pia e colocou uma bala de menta de tamanho semelhante na boca. Voltou à mesa, colocou-a na língua e a engoliu diante dos olhos de Durval. Ele sorriu, satisfeito, acreditando ter dado o primeiro passo para envenená-la pouco a pouco. Nos dias seguintes, Zoraida continuou se livrando do conteúdo da garrafa no vaso sanitário, deixando apenas o recipiente vazio, para que parecesse que ela estava tomando-o com disciplina. A guerra secreta havia começado e qualquer deslize poderia custar sua vida. 3 dias após aquela tentativa de envenenamento, Durval estava começando a desmoronar. Ele esperava ver Zoraida adoecer, mostrar sinais de tontura ou fraqueza que facilitariam seus planos, mas o que ele viu foi o oposto. Ela acordava cedo, fazia alongamentos no jardim, preparava refeições saudáveis, sorria e o despedia com palavras gentis. Isso o deixou ainda mais nervoso, enquanto os credores do jogo continuavam a assediar seu telefone com ameaças cada vez mais explícitas. Zoraida, vendo que a pressão sobre ele aumentava, decidiu que havia chegado o momento de passar para o contra-ataque psicológico. Ela tinha que forçá-lo a cometer erros que o incriminariam ainda mais. Ela o ligou no escritório no meio da manhã, com um tom alegre. Disse a ele que havia refletido e queria celebrar que ele estava mais calmo após o susto da carteira perdida, e também agradeceu por ele trabalhar tão duro. Ela planejava organizar um jantar especial em casa, como cereja do bolo. Ela confessou que sentia falta de sua melhor amiga, Kátia, a quem não via há algum tempo, e perguntou se ele achava uma boa ideia convidá-la também. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio. Durval deve ter debatido entre o risco e a oportunidade. Ter sua amante e sua esposa sob o mesmo teto era perigoso, mas também poderia servir para manipulá-las juntas. Finalmente, ele aceitou com entusiasmo fingido, sem suspeitar que acabara de cair direto na armadilha. Naquela noite, Zoraida arrumou a mesa com um cuidado quase cerimonial. Acendeu velas perfumadas, pegou a mais fina porcelana e colocou pratos de carne selecionada e acompanhamentos cuidadosamente preparados no centro. Ela usava um modesto vestido bordô, elegante e sóbrio, e havia aplicado maquiagem suficiente para realçar feições que agora eram mais firmes. Às 8h00 em ponto. A campainha tocou. Durval abriu a porta para Kátia, que apareceu em um vestido justo que marcava cada curva, criando uma clara diferença com a descrição de Zoraida. Ela sorriu e trouxe um presente na mão, cumprimentou Zoraida com beijos nas 2 bochechas com aquela falsa afeição que sempre usara, e Zoraida retribuiu o abraço, sentindo como se estivesse abraçando uma cobra. O jantar começou com piadas leves e comentários triviais. Durval e Kátia trocavam olhares carregados de mensagens que Zoraida fingia não perceber. Ela se concentrou em servir, reabastecer copos e manter a atmosfera aparentemente cordial. Em meio ao tilintar dos talheres, Zoraida decidiu mover as peças. Ela lentamente colocou a faca e o garfo no prato, limpou os lábios com o guardanapo e, com a voz mais baixa, disse que na noite anterior havia tido um sonho muito estranho. Durval, com a boca cheia, perguntou o que ela havia sonhado. Zoraida sorriu com um ar enigmático.
Ela contou que no sonho havia uma mulher rica com um marido charmoso e uma amiga muito próxima, mas secretamente aquele marido e amiga estavam conspirando para assassiná-la por sua herança. Os detalhes, acrescentou ela, eram tão precisos que gelavam o sangue. Ela falou de uma falsa viagem de trabalho, de um assassino de aluguel com clorofórmio na porta de um aeroporto, de vitaminas adulteradas. O rosto de Kátia perdeu toda a cor. Seu garfo escorregou da mão e bateu no prato. Durval engasgou com um pedaço de carne e começou a tossir desesperadamente. Bebendo água em grandes goles, o ar na sala ficou denso. Os dois se entreolharam de soslaio, tentando adivinhar o quanto Zoraida sabia. Ela, após uma pausa calculada, soltou uma leve risada e disse que, por sorte, havia sido apenas um sonho, porque era impossível que um marido tão amoroso quanto Durval e uma amiga tão boa quanto Kátia fizessem algo tão monstruoso. Suas palavras, suaves na forma, cortavam como um bisturi. Antes que pudessem recuperar o controle, Zoraida lançou o golpe final. Ela disse que aquele sonho a fez pensar muito sobre a morte e que, impulsionada por uma espécie de iluminação espiritual, ela havia ido naquele mesmo dia ao advogado. Ela comentou com um gesto sereno que havia modificado completamente seu testamento, explicou que se morresse repentinamente ou em circunstâncias duvidosas antes dos 60 anos, 100% de seus bens, incluindo a casa, o terreno, as contas bancárias, as ações e o conteúdo do cofre da família, seriam doados automaticamente a uma fundação para orfanatos e a uma instituição de caridade de combate ao câncer. Nem seu marido nem qualquer outro parente receberiam um único real. Ela justificou sua decisão dizendo que Durval era um homem capaz que podia ganhar a vida sozinho, sem depender de uma herança. A sala mergulhou em um silêncio brutal. Durval ficou rígido, olhando para o vazio como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo de seus pés. Kátia abriu a boca, mas não encontrou palavras. Todo o esforço para eliminar Zoraida e ficar com seu dinheiro havia sido neutralizado em um instante. Matá-la não fazia mais sentido. Se ela morresse, eles não teriam nada para herdar, além de suas próprias dívidas. Zoraida olhou para eles, inclinou a cabeça e, com um sorriso docemente venenoso, perguntou se eles viam algo de errado em sua decisão, se talvez não era digno destinar à caridade. Durval gaguejou que era uma reação exagerada e que ela tinha que pensar no futuro da família. Zoraida o interrompeu com firmeza e educação, insistindo que estava fazendo isso pensando precisamente em seu futuro espiritual. Ela terminou seu pedaço de carne como se nada tivesse acontecido, enquanto à sua frente, duas almas gananciosas se desfaziam em desespero silencioso. O que nenhum deles sabia era que, em um canto da sala de jantar, uma pequena luz de uma câmera escondida instalada por Benedito piscava, gravando cada gesto, cada olhar de pânico. Aquele jantar foi a primeira peça de um dossiê de provas que desmontaria completamente a versão de Durval e Kátia no tribunal. Naquela mesma noite, incapazes de dormir, Durval e Kátia se refugiaram no pequeno apartamento que ela tinha em outra parte da cidade, seu esconderijo secreto, que agora havia se tornado um refúgio de pânico. O telefone de Durval não parava de vibrar com ligações e mensagens de números estrangeiros, carregadas de ameaças e fotos desagradáveis. Os apostadores não iriam esperar mais. Durval andava de um lado para o outro, descabelado, abatido, cada vez mais à beira do colapso. Ele sabia que, com o Novo Testamento, matar Zoraida seria inútil. Conseguir a herança de forma rápida estava descartado. Kátia, fumando nervosamente no sofá, o culpava por tudo. Ela jogou a responsabilidade sobre ele por não ter controlado sua esposa e por ter permitido que ela mudasse o testamento. Eles discutiram, gritando com insultos cada vez mais cruéis. No entanto, quanto mais o relógio avançava, mais claro eles viam que precisavam de dinheiro imediatamente. Se não pudessem eliminar Zoraida, eles só tinham a opção de quebrá-la. Durval decidiu dar uma nova reviravolta na violência. Ele planejava um sequestro doméstico. Ele contrataria 3 capangas para entrar na casa, amarrar Zoraida e torturá-la física e psicologicamente, até que, enfraquecida, ela assinasse uma revogação do testamento e várias procurações para a transferência de bens. Ele não estava mais interessado em fingir ser o marido perfeito.
Sua vida estava em jogo, e a máscara estava caindo. No dia seguinte, Durval não voltou para casa. Ele enviou uma mensagem dizendo que uma auditoria urgente havia surgido na empresa e que ele teria que ficar e dormir lá. Na realidade, ele se encontrou com 3 criminosos corpulentos em uma cafeteria, nos arredores da cidade. Ele lhes prometeu um bom pagamento se eles conseguissem as assinaturas necessárias de Zoraida. Quando o sol começou a se pôr e o céu tingiu-se de laranja, Durval, Kátia e os bandidos entraram em uma van com vidros escuros rumo à casa de Zoraida. Do lado de fora, a residência estava em silêncio. Não havia luzes acesas na entrada. Algo estranho, pois Zoraida geralmente acendia a luz da varanda antes do anoitecer. O carro dela ainda estava na garagem. O que significava, em teoria, que ela estava lá dentro. Durval abriu o portão com uma chave reserva e caminhou com o coração acelerado. Ele sinalizou para os bandidos se prepararem. Colocou a chave na fechadura da porta principal e a girou cuidadosamente. A porta abriu sem resistência. Eles entraram como uma onda no térreo, preparados para subjugar quem encontrassem. Os bandidos vasculharam a sala, a cozinha e os quartos de hóspedes. Durval e Kátia correram para o quarto principal, onde Zoraida costumava descansar quando estava em casa. Durval arrombou a porta e gritou o nome dela com um tom ameaçador. O quarto estava vazio, a cama impecavelmente arrumada, o armário intacto. Ele começou a verificar o banheiro, o escritório, cada canto do andar superior. Nada. A casa parecia abandonada. Aterrorizado com a possibilidade de Zoraida ter conseguido escapar, Durval voltou para a sala. Os bandidos confirmaram que não havia ninguém em toda a casa. Em um acesso de raiva, ele chutou uma mesa de centro de vidro, quebrando um vaso em pedaços. Então, um som suave quebrou o silêncio. Um laptop ligado em cima da mesa de centro emitiu uma notificação e a tela acendeu de repente. Durval, Kátia e os bandidos se aproximaram com desconfiança. Na tela, uma videochamada recebida começou a tocar automaticamente. O rosto de Zoraida apareceu com clareza. Ela estava sentada em um quarto desconhecido, usando um véu preto e uma expressão serena, quase fria. Durval se inclinou para a tela e gritou, exigindo saber onde ela estava, e ordenando que voltasse para casa. Zoraida não se intimidou. Ela cumprimentou Durval e Kátia, e sem hesitar, cumprimentou os convidados que haviam trazido também, demonstrando que sabia perfeitamente que ele não estava sozinho. Então ela apontou com o dedo para uma pequena marca no canto da tela, o ícone de transmissão ao vivo, e um contador de espectadores que não parava de subir. Ela explicou a eles que câmeras escondidas colocadas por toda a casa estavam transmitindo em tempo real para um servidor privado acessado por seu advogado e certos contatos da polícia. Se ela apertasse um botão em seu celular, todo o conteúdo e a localização seriam enviados imediatamente às autoridades. Durval empalideceu. Zoraida ainda não havia alertado a polícia. Ela estava lhes dando uma última chance de ouvi-la. Calmamente, ela disse a eles que sabia que eles tinham vindo por seu dinheiro e que sabia que Durval estava sendo perseguido por suas dívidas de jogo. Ela reconheceu que estava ciente da urgência, mas acrescentou que não pretendia ajudá-lo da maneira que ele queria. Ainda assim, ela garantiu que não era tão cruel a ponto de deixá-los matá-lo por um calote. Ela confessou que o testamento realmente existia, assim como ela lhes havia dito, e que os principais bens já estavam protegidos, mas ela também revelou que tinha capital líquido não registrado no testamento. Um legado de seu pai na forma de dinheiro e ouro guardado em um local secreto, suficiente para cobrir a dívida e sobrar. Os olhos de Durval e Kátia brilharam com ganância. Eles perguntaram onde estava esse dinheiro. Prometendo desaparecer para sempre da vida de Zoraida assim que o tivessem, ela descreveu um antigo armazém têxtil de sua família em uma zona industrial abandonada, um lugar que quase ninguém visitava. Ela contou que, nos fundos, sob o piso de concreto onde costumava ficar a máquina número 7, havia um cofre enterrado. Ela lhes deu a combinação baseada na data de seu casamento invertida. Era uma história tão detalhada e plausível que dissipou as últimas reservas de Durval. Ele se lembrou daquele armazém. Ele havia estado lá uma vez no início do casamento e sabia que era perfeito para esconder algo. Sem pensar mais, Durval ordenou que os bandidos o acompanhassem ao armazém.
Ele precisava da força deles para quebrar o chão e carregar a caixa. Ele fechou o laptop, cortando a ligação. Convencido de que a fortuna estava ao alcance, a van ligou e acelerou em direção à zona industrial com Kátia, indicando as rotas mais rápidas em seu telefone. Nenhum deles percebeu o carro que o seguia à distância, o sedã de Benedito com ele ao volante, e Zoraida ao seu lado, observando o ponto vermelho no GPS, marcando a localização do veículo de Durval. Após 45 minutos em estradas cada vez mais deterioradas, eles chegaram à avenida, onde antigos armazéns enferrujados se alinhavam. O armazém da família de Zoraida ficava no final, com a fachada descascando e uma cerca vencida pela ferrugem. Durval arremessou a cerca com a van até arrancar a corrente. Eles entraram no pátio coberto de lama seca e ervas daninhas, pegaram pás, picaretas e um pé de cabra do porta-malas e forçaram a porta do armazém, que se abriu com um guincho agudo, um cheiro de poeira, umidade e excrementos de animais atingiu seus narizes. Apenas a luz da lanterna que Kátia segurava quebrava a escuridão. Guiados pelas instruções de Zoraida, eles avançaram para o fundo, onde uma velha máquina de metal coberta de ferrugem estava parada há anos. Durval apontou para o chão de cimento sob a máquina e ordenou que os bandidos começassem a bater na superfície com o pé de cabra e marretas. O estrondo metálico ecoou por todo o edifício por quase 1 hora. Eles trabalharam sem descanso, rachando o concreto e movendo pedaços para o lado, até que uma das pás bateu em algo sólido. Durval ordenou que parassem e aproximou a lanterna. Sob uma camada de terra, apareceu a parte superior de um cofre de metal de tamanho médio. Entre suores e ofegos, eles levantaram a caixa e a colocaram no chão rachado. Durval limpou as mãos como pôde, aproximou-se do cadeado de combinação e começou a girar o disco com os dedos trêmulos. Seguindo os números que Zoraida lhe havia dado, um suave clique foi ouvido. O cadeado cedeu. Kátia correu para ficar ao lado dele, prendendo a respiração. Os bandidos também se aproximaram, tentando ver o interior. Durval abriu a caixa. De repente, esperando uma chuva de brilho dourado. Dentro não havia barras ou maços de dinheiro, apenas pilhas de papéis, pastas antigas e várias fotografias grandes. Confuso, Durval começou a remexer nervosamente, esperando encontrar as notas sob aquela bagunça. O que ele encontrou foram cópias de seus documentos de dívida de jogo com todos os dados da transação. Havia também recibos de transferências de dinheiro da conta de Zoraida para a dele e para a de Kátia nos últimos 2 anos. E como se não bastasse, as fotos mostravam Durval e Kátia entrando em hotéis, jantando juntos e se abraçando no aeroporto. Acima de tudo, um envelope branco com a caligrafia perfeitamente reconhecível. Zoraida, na capa dizia: "Um presente para os traidores." Durval abriu o envelope com as mãos trêmulas. Na folha, apenas uma frase: "O tesouro que você procura não está aqui. O que está nesta caixa é a prova de tudo o que você fez. Aproveite. A polícia está a caminho." Nesse exato momento, um poderoso feixe de luz inundou o interior do armazém através das janelas quebradas e das frestas da porta. Sirenes policiais começaram a uivar a poucos metros de distância. Vários alto-falantes gritaram ordens claras indicando que o prédio estava cercado e ninguém deveria se mover. Durval deixou o papel cair. Sentindo as pernas ficarem fracas, Kátia começou a gritar e a bater nele no peito, chamando-o de idiota. Os bandidos tentaram fugir por uma saída nos fundos, mas a porta foi arrombada por uma equipe da SWAT. Em questão de minutos, todos estavam imobilizados no frio chão de cimento, com as mãos algemadas nas costas. A ganância que os havia levado até ali terminou em um duro golpe de realidade. A luz dos holofotes da polícia transformou o armazém em um palco cirúrgico, onde nenhuma sombra podia mais esconder nada. No meio do caos, a porta principal do armazém se abriu suavemente, e os oficiais formaram um corredor. O som de saltos ressoou no cimento. Zoraida apareceu impecável, em um casaco de cor clara e seu véu perfeitamente colocado. Atrás dela avançou Benedito, orgulhoso com um gesto satisfeito. Durval e Kátia no chão olharam para cima e a viram como se ela fosse a própria personificação do destino, vindo acertar as contas. Não havia mais vestígios da esposa submissa que eles conheciam.
Diante deles estava uma mulher que havia recuperado o controle de sua vida. Durval tentou rastejar em direção a ela, chorando, pedindo perdão, dizendo que havia sido um erro, que estava confuso, que Kátia o havia manipulado, que no fundo a amava. Ele se ajoelhou, tentou beijar as pontas de seus sapatos. Kátia, ao ver aquela cena, soltou um insulto e também começou a implorar, assegurando que havia apenas seguido Durval e não suportaria ir para a prisão. Zoraida deu um passo para trás para não se deixar tocar. Ela olhou para eles com uma mistura de pena e repulsa. Ela perguntou a Durval se ele se lembrava da noite no aeroporto, quando a observava da janela esperando um assassino de aluguel para acabar com sua vida. Ela disse a ele que naquela noite ela lhe havia presenteado uma possibilidade de mudança ao não denunciá-lo imediatamente, que ela queria ver se ainda havia alguma humanidade nele. Em vez disso, ele a havia oferecido veneno e violência. Ela então pegou seu telefone e lhes mostrou a tela. Dezenas de comentários rolavam sob uma transmissão ao vivo. Insultos, condenações, raiva. Ela contou que tanto o que estava acontecendo naquele armazém, quanto a tentativa de sequestro planejada em sua casa, haviam sido gravados e transmitidos para um círculo de pessoas de confiança. Seus ex-parceiros, vizinhos e parentes haviam visto o verdadeiro rosto de Durval e Kátia. Não apenas eles iriam perder a liberdade, mas também a reputação que tanto presumiam. Um chefe de polícia se aproximou de Zoraida e pediu permissão para levar os detidos embora. Ela acenou com a cabeça. Os oficiais levantaram Durval e Kátia. Ele caminhava como uma boneca quebrada. Ela continuava tentando se soltar, prometendo que era tudo um mal-entendido. Quando os carros partiram e o armazém recuperou a escuridão, Zoraida respirou fundo pela primeira vez em muitos dias. Ela olhou para o cofre, aberto, cheio de papéis e fotos, e entendeu que era uma metáfora perfeita para seu casamento, um recipiente que por fora parecia sólido e valioso, mas por dentro estava cheio de lixo. Ela se virou para Benedito, que a esperava na porta, e acenou com a cabeça. Era hora de ir para casa, desta vez de verdade, para uma casa que, pouco a pouco, deixaria de ser contaminada pelo veneno que Durval havia derramado sobre ela. 6 meses depois, a vida de Zoraida era diferente. Os julgamentos contra Durval e Kátia transcorreram rapidamente. As gravações de áudio, os vídeos das câmeras, os documentos encontrados no cofre e as movimentações bancárias pintaram um quadro tão claro que seus advogados acharam impossível construir uma defesa crível. O juízo sentenciou duramente por tentativa de homicídio, fraude, estelionato e falsificação de documentos. Durval foi enviado para uma prisão de segurança máxima. Lá, ele descobriu que seus credores também tinham amigos entre os detentos. Seus dias se encheram de ameaças, extorsões e surras. Seus ternos caros e sua aura de homem respeitável haviam ficado para trás. Ele era apenas mais um sujeito magro com olhos selvagens, sem honra nem futuro. Kátia, por sua vez, foi mantida em uma prisão feminina, onde logo se espalhou a notícia de que ela havia participado de um plano para assassinar sua melhor amiga. O desprezo das detentas foi imediato. A mulher coquete e arrogante que Zoraida conhecera se tornou uma sombra que lavava as roupas de outras pessoas em troca de um pouco de proteção. Toda noite, ela se arrependia entre lágrimas, mas a culpa não mudava mais nada. O lugar que ela poderia ter ocupado ao lado de uma amiga leal, ela substituiu por uma cela e uma vida marcada para sempre. Zoraida, por outro lado, dedicou aqueles meses a se reconstruir. Ela reformou a casa, mudou móveis, cores e layout, removeu todos os vestígios das decisões de Durval e encheu os cômodos de luz e vida. A moradia deixou de ser um palco de mentiras para se tornar um lar autêntico. Ela também cuidou da empresa herdada de seu pai, acompanhada por advogados e consultores, detectou e expulsou aqueles que haviam colaborado com Durval em manobras obscuras, implementou novos controles, promoveu uma cultura de transparência e descobriu que, na realidade, tinha um grande talento para os negócios. Ela não era apenas a filha do proprietário, ela era a diretora guiando a empresa para uma nova fase de crescimento. Sua figura tornou-se conhecida nos círculos empresariais. Ela começou a ser convidada para palestras e seminários sobre liderança feminina. Contou sua história com discrição, sem citar nomes, focando em como uma mulher pode superar a traição e assumir as rédeas de seu destino.
O véu que ela usava com elegância não era apenas uma vestimenta de fé, mas um símbolo da força que ela havia encontrado dentro de si mesma. Seus funcionários a olhavam com respeito genuíno, não por medo, mas porque viam nela alguém que havia caído no fundo e se levantado sem renunciar à sua dignidade. Em uma manhã ensolarada, Zoraida chegou ao mesmo aeroporto onde sua vida quase chegou ao fim. Desta vez, porém, ela foi com o coração leve e uma pequena mala de viagem. Usava uma roupa confortável e elegante em tons suaves, com óculos de sol e um sorriso calmo. Benedito a acompanhou até a área de embarque VIP. Ele não era mais apenas o ex-segurança de seu pai, ele era seu braço direito na empresa. E, acima disso, um membro da família que Zoraida havia escolhido. Parando perto do pilar de concreto, onde meses antes haviam querido uma bala, Zoraida olhou para o local de soslaio. A lembrança não doía mais. Apenas a lembrava de quão longe ela havia chegado. Benedito perguntou a ela, quase com orgulho paternal, se ela estava pronta para a viagem. Zoraida assentiu. Ela segurava nas mãos as passagens para a Umra, a peregrinação menor a Meca e uma visita posterior à Turquia. A viagem que ela sempre sonhara em fazer em casal, e que agora ela iria desfrutar sozinha, de uma liberdade conquistada. Agradeceu a Benedito por tudo o que ele havia feito por ela, dizendo-lhe que, para ela, ele não era apenas um protetor, mas um verdadeiro anjo da guarda enviado por seu pai da memória. Ele ficou emocionado, com os olhos marejados. Ela então se virou para a porta de embarque internacional, respirou fundo e avançou. Os painéis de voos anunciavam que seu avião partiria no horário. Era um detalhe que lhe pareceu quase simbólico. Sua vida finalmente estava seguindo o curso que ela mesma havia escolhido, e não o que outro havia tentado impor a ela. Enquanto estava na fila da imigração, Zoraida permitiu-se fechar os olhos por alguns segundos, agradecendo silenciosamente por ter sobrevivido àqueles 5 minutos em que um simples não saia do carro salvou sua vida. Durval e Kátia ficaram para trás, como um capítulo sombrio de um livro que já havia terminado. O que a esperava do outro lado da porta era um futuro cheio de possibilidades. Quando o agente carimbou seu passaporte e ela cruzou o posto de controle, ela soube que era o fechamento definitivo daquela história. A noite em que ela quase foi vítima havia se transformado no ponto de partida da mulher que ela era agora. Zoraida caminhou em direção ao portão de embarque, empurrando sua mala com passo firme, pronta para escrever os próximos capítulos de sua vida com suas próprias mãos. Gostou da história? E de qual cidade você está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super obrigado para que eu possa continuar trazendo mais histórias como esta. Muito obrigado pelo seu doce apoio. Aguardo seus comentários sobre a história. Na tela, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu super recomendo. Há muito mais no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Até a próxima história de vida, com amor e respeito.